Olá, eu sou o presbítero e professor da EBD. Eu me chamo Emar Júnior e no episódio de hoje vamos estudar a primeira seção de 1 Coríntios, que compreende os capítulos 1 a 4. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma exortação pastoral para uma igreja marcada por divisões e mundanismo. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo trata da centralidade de Cristo, da necessidade de unidade e do verdadeiro entendimento da sabedoria divina. Ele corrige a igreja, chamando-a de volta às verdades fundamentais do Evangelho. Paulo inicia sua carta lembrando os crentes de sua identidade em Cristo. Ele os chama de santificados em Cristo Jesus, reforçando que a igreja não pertence a um líder humano, mas a Deus. No entanto, os versículos 10 a 17 revelam um problema sério: divisões internas baseadas em lideranças humanas. Alguns diziam seguir Paulo, outros Apolo, outros Pedro e outros ainda Cristo. Paulo rejeita essa mentalidade e aponta para a centralidade da cruz. Acaso Cristo está dividido? Para ele, a igreja não pode ser fragmentada por lealdades humanas, pois foi Cristo quem morreu por ela. A mensagem da cruz é o cerne do Evangelho, mas é loucura para o mundo. Paulo enfatiza que Deus escolheu aquilo que o mundo considera fraco para envergonhar os sábios e os poderosos. Isso significa que a igreja não deve se orgulhar da sabedoria humana ou da eloquência de pregadores, mas deve confiar na mensagem da cruz, que é poder de Deus. No capítulo 2, Paulo explica que sua pregação não se baseou em discursos persuasivos de sabedoria, mas na demonstração do Espírito e de poder. O verdadeiro entendimento espiritual vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. Os coríntios ainda eram carnais e meninos em Cristo, pois estavam presos às disputas e rivalidades. Paulo usa suas ilustrações para explicar o crescimento da igreja, a da lavoura e a do edifício. Ele planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Ninguém deve se gloriar nos líderes humanos, pois eles são apenas servos de Deus. O único fundamento da igreja é Cristo. Se alguém edificar sobre esse fundamento com materiais perecíveis, sua obra será destruída no dia do juízo. Como o templo de Deus, a igreja deve refletir sua santidade e evitar divisões. No capítulo 4, Paulo apresenta o verdadeiro papel dos ministros de Deus. Eles são despenseiros dos mistérios de Deus. A principal qualidade de um ministro não é sua popularidade, mas sua fidelidade. Ele adverte contra o orgulho e a arrogância dos coríntios, lembrando que tudo o que eles têm vem de Deus, em contraste com a soberba dos coríntios. Paulo descreve sua própria condição humilde e sofredora como apóstolo. Ele encerra o capítulo com uma exortação paterna, chamando-os ao arrependimento e ameaçando uma visita disciplinar, caso não mude de atitude. Concluindo, os 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios nos ensinam que a igreja pertence exclusivamente a Cristo. Nenhum líder humano pode tomar o lugar de Cristo e nenhuma sabedoria mundana pode substituir a verdade da cruz. A unidade da igreja está fundamentada na obra redentora de Cristo, e a verdadeira maturidade cristã se expressa em humildade e dependência de Deus. Que nossa vida e ministério reflitam a centralidade da cruz e a fidelidade ao Senhor da igreja. Semana que vem, continuaremos a explorar os ensinamentos da carta de 1 Coríntios. Uma boa semana a todos e até lá!